Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos novamente reunidos aqui para a nossa reunião quinzenal e hoje nós vamos falar sobre o tema transição planetária. Quem vai expor esse tema inicialmente para nós é a nossa amiga Ana, que preparou algum material para a gente iniciar essa nossa conversa e a partir daí nós debatemos aí e comentarmos a respeito, né? Então, por favor, Ana, vamos lá. O assunto que nós vamos considerar hoje é a transição planetária, né? E a gente vai considerar como transição um período, então, período sempre é tempo, né? Entre dois momentos, entre duas situações. E nesse nosso caso particular aqui, a gente vai considerar uma transição entre dois mundos evolutivos dentro da conotação da doutrina de Kardec, que Kardec apresentou para nós. Embora a gente não possa fazer uma classificação assim muito rigorosa, né, muito precisa dos diversos mundos, grosseiramente a gente pode dividi-los mais ou menos em 5 mundos. É o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos ou celestiais. Eu não gosto muito de ler quando eu estou falando, mas para eu não perder muita informação de dar para vocês a respeito de cada uma das características desses mundos, vocês permitam que eu leia para vocês a respeito desses dados aqui. Mundos primitivos, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os mundos primitivos. Aqui, os homens se encontram num grau de selvagens. Nesses mundos mais atrasados, os seres são, de algum modo, rudimentares e têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Não existem indústrias, não existem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. No fundo das trevas da inteligência deles, habita adormecida uma vaga intuição. Então, dá para a gente perceber que são seres rudimentares e muito simples. Aí, depois desse mundo primitivo, nós passamos para o mundo de provas e expiações. Então, como nós somos esse segundo mundo aí na classificação, dá para a gente imaginar como a gente ainda é imperfeito e a gente ainda precisa melhorar muito, né, gente? Então, neste mundo, a superioridade de inteligência e um grande número dos habitantes indica que não é um mundo primitivo. As qualidades que trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem os seus erros, por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida. A Terra fornece um desses exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Exilados aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Trabalho duplo e difícil, que desenvolve em conjunto as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Mundos regeneradores.
que é a nossa esperança de chegar, né? Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria, sente as mesmas sensações e os mesmos desejos, como nos mundos de expiação, porém, livres das paixões desenfreadas. Neles, o orgulho, a inveja e o ódio já foram superados. O sentimento do amor está muito presente. Existe um equilíbrio nas relações sociais e a felicidade perfeita ainda não existe, mas o seu começo sim. O homem ainda é carne e, por essa razão, está sujeito aos sofrimentos do corpo. Ainda há provas a suportar, mas não são as angústias dolorosas da expiação. Porém, nesses mundos, o homem ainda pode fracassar, porque o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Se o homem não está firme no caminho do bem, pode cair novamente nos mundos de expiação. Mundos superiores. Os mundos superiores, eu juntei os mundos felizes e o de celestes, porque não tem muita diferença entre eles, e para não estender muito o tempo também. Nos mundos superiores, nesses mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são totalmente diferentes da Terra. A forma do corpo é a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem de materialidade e por isso não tem necessidades nem doenças. Os sentidos são mais apurados e a leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Deslizam sobre a superfície e planam na atmosfera, sem outro esforço a não ser a vontade. Como nesses mundos o espírito não está encerrado em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. A superioridade moral e a inteligência estabelecem entre eles a diferença de sua evolução e conferem a sua supremacia. A autoridade é sempre respeitada, pois ela é só dada por mérito e exercida sempre com justiça. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Os bens que possuem são correspondentes ao grau de inteligência de cada um, e a ninguém falta o necessário, pois ninguém está ali em expiação. Nesses mundos felizes, o mal não existe. Então, esse aqui é um resumo muito simples, muito sucinto, né, desses mundos que a gente considerou no processo de evolução, começando do primitivo e indo em relação aos felizes e divinos. A evolução desses mundos aí está descrita por Deus numa lei da natureza, que é a lei do progresso. Essa lei do progresso, ela implica num progresso tanto material como espiritual. Do ponto de vista do progresso material, é fácil da gente analisar, né, gente? É muito fácil. Então, ciência, arte, habitação, né, a comunicação, o quanto que todas essas... Nós poderíamos passar muito tempo aqui falando de todo o avanço material que houve na humanidade, mesmo para nós que estamos no mundo de prova e de expiação. Agora, no progresso espiritual, o progresso está no tocante à caridade, fraternidade, solidariedade, que a gente considera tudo isso como uma evolução moral. E nessa evolução moral, a gente precisa principalmente tentar destruir o orgulho e o egoísmo.
a inveja, vaidade, ódio, etc. Poderíamos também estar aqui falando desses vícios por um bom tempo. Mas, provavelmente, a pedra angular de toda essa nova ordem social que deverá ocorrer no mundo, com os processos em evolução em todos eles, provavelmente é a fraternidade. Mas e por que a fraternidade, né? Porque a fraternidade, ela junta tanto a caridade como o amor fraterno ao próximo, que Jesus falava tanto do amor ao próximo, né? Que é um dos pilares mesmo da nossa evolução. Pressupõe-se, né, que nesse momento o planeta Terra está passando por um momento de transição planetária. Então, de alguma forma, esse processo vai permitir, né, que a gente possa passar para um mundo de regeneração. E aí fica interessante, né, porque essa transformação, de alguma forma, ela tem que fazer, para a gente sair do mundo de prova e expiação e para o mundo de regeneração, agora que a gente viu as características de cada um desses mundos, né, o que acontece e como que é cada um desses mundos, parece que está para a gente tão distante sair desse mundo de expiação e ir para o mundo de regeneração. Então, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma mudança muito significativa nos seres para que a gente possa conseguir atingir esse objetivo. Então, às vezes a gente... e é engraçado como Deus, na sua sabedoria, né, ele usa vários fenômenos para nos ajudar a transpor e nos melhorarmos cada vez mais, né? Então, de vez em quando, a gente escuta falar de catástrofe, de terremoto, de maremoto, de pestes, agora a gente com a pandemia, né? Então, de vez em quando, ele permite que essas situações ocorram com o objetivo de nos facilitar na nossa transformação, na nossa melhora. Essas mudanças que eu falei agora, a gente costuma classificá-las como mudanças bruscas, né? Então, vem e acontece alguma catástrofe aí e é uma mudança brusca. Por outro lado, durante a própria encarnação, existe uma mudança muito tênue, muito mais simples, né, que a gente fala, muito mais gradual, muito mais insensível, que vai ocorrendo no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, durante esse processo encarnatório nosso. Então, o próprio indivíduo, na sua simplicidade, também vai tentando se transformar e melhorar. E quando a gente está nesse período de transição, e até o Matheus falou que ia estudar um pouquinho a respeito disso daí, né? Que nós estamos no planeta Terra, num momento de transição, nessa situação de provas e expiações. Como a transição é um período que a gente deve considerar da passagem do mundo de expiação para o mundo de regeneração, então vamos considerar do final do mundo de expiação para o início do período de regeneração, nós teremos essa transição, né? Então, nesse período especificamente, acho que é mais nesse período, que Deus permite que as pessoas que não conseguiram evoluir o tanto que tinham que evoluir aqui nesse mundo de prova e expiação, que continuam sendo maus, que enfim, não conseguiram atingir muita transformação, esses indivíduos já não poderão mais vir para o planeta Terra, encarnar aqui de novo. E, por outro lado, ele permite a vinda de espíritos mais evoluídos, né, que possam realmente ajudar nesse processo, mais evoluídos, mais inteligentes, melhores, né,
e que possam realmente ajudar nesse processo de transição, tá certo? Então, isso era mais ou menos o que eu tinha que falar para vocês em termos de colocação teórica. E aí, eu coloquei aqui 7 questões para a gente pensar a respeito delas e ver como que a gente pode analisar e considerar. Eu queria saber se dentro desse pouco que eu falei aqui para vocês de colocação teórica, se alguém quer fazer alguma colocação, se ficou alguma coisa que não ficou muito claro. Então, gente, alguém está com alguma dúvida? Quer questionar? Não, a explanação foi boa, né? Ela passou de um plano para outro de forma coerente. A Adriana perguntou, Ana, da onde essa bibliografia que você usou. A referência bibliográfica? É. Então, foi como ele falou, né? Muito difícil da gente conseguir informação a respeito. Mas aí eu fui na Gênesis, eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo muito bom. Aquele último estudo que nós fizemos na última segunda-feira também, eu fui lá também, reli tudo de novo, também dá uma abrangência assim para a gente, né? Em termos do todo. O da Gênesis eu achei o mais complexo de todos, apesar de eu ter tirado alguma coisa de lá também. Mas não tem muita bibliografia, viu, Adriano? O negócio é complicado nesse assunto. E tem o livro do Divaldo, mas eu, particularmente, tenho dificuldade, sabe, para entender o Divaldo. Eu precisava ser mais inteligente para entender o Divaldo, porque eu acho ele um pouco prolixo, eu não entendo muito quando ele fala. Eu acho ele maravilhoso, tudo, mas eu tenho dificuldade. Então, eu nem pesquisei no livro do Divaldo. Então, realmente, eu não sei. O livro do Divaldo fala especificamente sobre o processo de transição planetária, né? Esse processo que, teoricamente, nós estaríamos vivendo. A referência bibliográfica dos mundos e a descrição das características de cada mundo, você vai encontrar isso no livro dos Espíritos, vai encontrar isso dentro do Pentateuco Espírita, uma descrição como essa que você leu a respeito de cada um desses mundos, para que a gente, de certa forma, a primeira vez que eu ouvi isso, essa descrição dos mundos, eu ouvi com muita atenção, porque eu estava muito interessado em saber em qual eu estava, porque eu não sabia. Então, à medida que a pessoa foi descrevendo, eu falei, nossa, eu acho que é esse. Aí, logo lá, na primeira vez que eu ouvi falar dessa classificação. Porque é bom para a gente se posicionar, descobrir onde está, né? Quem quiser se aprofundar mais desses mundos aí, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, ali eles são bem simples, né? E é uma explicação simples e fácil da gente entender, né? É porque a gente ouve falar de transição planetária e acha que isso é um fenômeno à parte. Na verdade, é um processo natural de transição. Todos passamos por processos de transições. Nós estamos vivendo uma transição moral, uma transição social, uma transição planetária. O planeta está mudando de estado. É como a Ana disse, esse período que vai, né, esse período final, no final de provas e expiações, para um mundo de regeneração, essa fase costumeiramente se chama de transição. É o momento de trânsito que nós estamos transitando entre um mundo e outro, entre as características de um e de outro, mudando de um estado para outro, fazendo a transição, fazendo a mudança, né? E aí esse processo de transição tem aí suas características e tem seus sintomas, enfim, tem aí vários autores tentando descrever, inclusive até prever quando começou, quando vai finalizar, o que a gente acha absurdo, né? Definir datas para coisas assim tão significativas, mas a gente encontra na literatura referências
parecidas com essa, né? Até de informação de quando é que o processo começou e quando é que ele deve terminar. É por isso até que a gente não colocou nada de data. Eu até achei algumas informações falando de época, de período, de tudo, né? Mas a gente achou que não estava muito dentro da colocação de Kardec, né? Então, por isso a gente nem considerou. Se a gente entender que existe o mundo de provas e expiações, existe o mundo não, existem mundos que estão no estágio de provas e expiações, e existem mundos que estão no estado, né, na fase de regeneração. O planeta Terra é um desses mundos que está na fase de provas e expiações e transitando em fase de mudança, de transição para um mundo de regeneração. Quando começou, quanto tempo vai levar e quando vai de fato se concretizar, é muito difícil de dizer. Eu acho até que não tem por que dizer, basta sentir. Os espíritos, isso está inteiramente ligado, essa transição, com a lei do progresso, né? Sim. Não dá para falar de transitoriedade sem nós estudarmos a lei do progresso. E a doutrina espírita explica muito bem, né? Numa das perguntas, eu acho que é a 783, eu não lembro, eles falam que é lei divina, não tem como fugir, é lei divina. E os espíritos falam, é uma lei inexorável. Não vai mexer, ela não tem como ser manipulada, né? Ela é inexorável. E se nós analisarmos desde o início do nosso planeta até o ponto que nós conhecemos, que é hoje, nós vamos ver que essa lei do progresso, ela está todo dia, toda hora, todo minuto. E o interessante, né, Lúcia, é que dentro da lei do progresso, a evolução material e a evolução espiritual, elas ocorrem concomitantes, né? Elas devem ocorrer praticamente na mesma intensidade, né? Na mesma intensidade, mas não, né? A gente vê que a lei... parece que o progresso espiritual parece que é mais difícil, né? Não sei também. Mais lento. Talvez mais lento, né? É porque ele é não material. A moral, ela não tem nada de matéria, ela não é material. Então é mais fácil a gente crescer na ciência do que no espírito ou na moral. Por quê? Porque a ciência, ela tem massa, é mais concreta, cheira, né? Dá mais para você experienciar, né? Isso. Já o que é espiritual, o que seria elevadamente moral, não. Então a gente ainda tem dificuldade em lidar com a não matéria, com o não material, ou então com muito menos material, né? E mesmo porque, Oswaldo, ela não é coletiva, né? Não. Ela é individual. A moral é um avanço individual. E se a gente pensar que a maior parte dos terráqueos de hoje ainda estão na ignorância, eles puxam para baixo ainda. Eles puxam o nível para baixo. Então, isso aí é assim mesmo. Mas eu estava falando, né? A gente já está... É nítido que a gente está em transição, porque você vê, o nosso nível moral, embora possa não parecer, embora seja pouco, mas ele está se elevando. E também a própria ciência já está acarretando uma menos materialidade. Nós estamos ficando, o que está à nossa volta, pelo menos, menos material. Você vê, né? Estou vendo o Enio aqui. Imagina como é que não era um IBM nos anos 60. E vocês peguem nas mãos aí o smartphone. Olha só o quanto de matéria não se diminuiu aí. Um IBM nos anos 60, você precisava de um baú de caminhão para colocar um dentro, né? Eu sei porque eu vi um. E já um smartphone que é até muito melhor do que aqueles IBMs lá de 60 anos atrás,
ele faz muito mais coisas, e, no entanto, ele cabe na palma da mão. Olha, é uma barra de chocolate do tamanho do peso. Olha só quanto é que a gente já se desmaterializou. Né? E outra coisa também, por que a gente gosta tanto de fazer dieta, perder peso? Será que já não tem lá no fundinho a gente já está querendo se desmaterializar também? Ninguém acredita mais em excesso de matéria em volta da gente, dentro da gente também, né? Tudo, coisa sutil, mas vai juntando tudo isso. Já começa a te deixar de... então, né? Já fica no desconfiômetro, que está mudando, né? A evolução intelectual ela precede a evolução moral, né? Tem que ser. A gente primeiro aprende para depois, né? É característico. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente vai descobrir. Estava até comentando isso com a minha filha hoje. A gente vai descobrir aquilo que a gente sabe que não deve fazer e faz, e aquilo que a gente sabe que não deve fazer e não faz. Aquilo que a gente sabe que não deve fazer e não faz é porque já incorporou como uma regra moral. Aquilo que você sabe que não deve fazer, ou seja, você tem o conhecimento intelectual, mas ainda faz, é porque você ainda não conseguiu incorporar aquilo como uma regra moral, e sim intelectual. Você desenvolveu intelectualmente o suficiente para saber que aquilo não deve ser feito. No entanto, você ainda pratica. Porque moralmente você ainda não conseguiu incorporar aquela regra. Então o conhecimento ele precede a evolução moral mesmo. Né? A gente precisa conhecer para então entender e aí colocar em prática, conseguir colocar esse processo em prática, passando por essa revolução moral. Né? Aquela tão almejada reforma íntima, onde você vai lá e coloca em prática aquilo que você sabe que não deve ser feito, mesmo que aquilo não lhe traga um benefício imediato. Mas você tem fé de que aquilo vai, de fato, ser o caminho correto e vai lhe trazer os benefícios corretos da prática. Né? Então, mas e depois... isso faz parte do processo evolutivo mesmo, né? Desde os primórdios tempos que nós tínhamos o instinto, depois nós tínhamos as sensações, depois as irritabilidades, o instinto, a inteligência e o discernimento. Eu acho que a gente chegou no estágio do discernimento. É isso que você falou. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu ainda faço. Né? Mas depois de tanto... que aquilo não deve ser feito. Chegamos no estágio do discernimento. Matheus, pode falar, que eu te interrompi. Depois de tanto praticar, fica automático, né? A gente entra no automatismo, né? Fica normal, e depois a gente olha para trás e fala, nossa, o quanto eu errei, né? Você acha até incabível os erros que fazia, né? Mas voltando em falar em materialidade, imagine só, o que a Ana deu a introdução lá, né? Se a gente está passando essa transformação, e essa transformação vai deixar um mundo e que não cabe muito, vai se desvencilhar do mal, então imagine que tem a maldade enraizada dentro deles, não vai ser compatível ao mundo, esse novo mundo de regeneração, apesar de ainda ter o mal, como ela disse lá, né? E a gente tem que ficar ligadão para não sucumbir ao mal e cair não é cair, né? Quando se evolui nunca cai, né? Mas não sucumbir ao mal do mundo que ainda vai ter, mas em pequena proporção. Mas esses espíritos que não puderem, tá, pela sua evolução moral, não tiver a mesma sintonia nesse mundo, vão ajudar em outros mundos, igual o que a gente vive agora, igual o planeta Terra, né? Então, essa parte é importante a gente estar salientando aí, que a gente, o tempo para nós, a gente tem muito tempo para aprender, né? Ana, você podia falar um pouco mais sobre a questão
transição e transformação, lembra daquela relação? Então, a primeira questão que eu coloquei aqui, Enio, se vocês permitirem eu começar com essas questões, eu pus o nome assim, questões a se pensar. A primeira delas, podemos falar em transformação dentro da transição planetária? Vocês preferem que eu fale ou vocês querem já colocar alguma coisa? Posso falar? Não, Ana, então tá bom. Quando foi engraçado, foi muito engraçado que quando o Enio colocou lá alguns títulos e o pessoal foi escolhendo transição, eu já estava falando transformação, transição planetária, eu escrevi para o Enio e falei, Enio, se você conseguir uma bibliografia aí para mim, como eu não estou com muito tempo, eu até posso tentar preparar a transformação planetária. Coloquei para ele transformação planetária lá. Aí depois eu fui ver, eu falei, gente, mas não é transformação planetária, é transição planetária. Aí eu fiquei pensando nesses dois termos, né? Transformação e transição. Aí eu falei, bom, transição é um período. E transformação não é um período, transformação é outra coisa. Transformação é mudança, né? Aí eu fiquei pensando como que a gente pode considerar a transformação e a transição. Então, aí o que a gente pensou, né? A pessoa, para evoluir dentro seja lá qual mundo estiver, ou no primitivo, ou de prova e expiação, ou de regeneração, a gente vai ter sempre que passar por transformações individuais, né? Porque toda essa evolução é individual, por transformações, e quando a gente chega no período de transição, a gente continua sofrendo transformações. Aí tem uma pergunta que eu faço aqui também, que é, será que o ritmo dessa transformação, ela é sempre o mesmo ou ela muda também, né? Então, é uma outra questão que depois a gente também pode pensar a respeito. Então, o que vocês acham? Vocês acham que isso que a gente falou sobre transformação e transição é isso mesmo? Ou vocês gostariam de complementar mais um pouco? Não, é isso mesmo, Ana, que veja, para você transitar de uma condição para outra, você precisa se transformar. Uhum. Dá até para trocar em miúdo, bem miúdo mesmo, né? Eu vou morar na China, é uma transição. Eu vou deixar de ser brasileiro para ser chinês. Eu tenho que me transformar, eu tenho que aprender a falar a língua deles, eu tenho que aprender a gostar da alimentação deles, eu tenho que aprender a gostar da cultura. Eu me transformei, porque senão eu não conseguiria viver na China, fazer minha transição lá de Brasil-China. Então, nós precisamos, como é que nós vamos chegar no mundo? O que o mundo tem que ser de transição? Para o mundo ser de transição, o que ele tem que ser? Assim, assim, assado. Você é assim, assim, assado? Ah, não. Então, se transforma. Me permite, a Ana colocou no começo da exposição dela um exemplo muito prático de transformação. Embora não estamos falando ainda de assim, uma transformação moral íntima, tal, uma evolução moral íntima, tal. Mas você colocou no início, quando você descreveu os mundos primitivos, e aqui a própria Terra, né, no início, habitada por pessoas que viviam na caverna, Então, você descreveu fisicamente os habitantes da época. Depois você falou, eles melhoraram o físico e tal, você tem uma descrição física também para um mundo mais atualizado, né? Então, eu vejo também isso aí como uma transformação, embora seja física. E está sempre havendo uma miscigenação, né, de raças, de culturas, né? Poderia também estar, que estimula, né, a nossa evolução, né? Então, isso
eu vejo que também é um exemplo de transformação. Não sei se eu estou equivocado aí, mas eu vi na própria transformação física, para você se suportar. Imagina nós hoje brigando com um leão na selva, quer dizer, não tem condições. Houve uma transformação, né? E é interessante, né, Jaime, quando ele fala lá nos mundos felizes, no mundo celeste, é engraçado essa noção de beleza, né? A beleza vai se transformando, o ser humano vai se transformando e a beleza vai ficando cada vez mais beleza, vamos dizer assim, né? Vai purificando, vai ficando mais bonito mesmo o ser, né? E enquanto a gente tem aquele ser primitivo, selvagem, rudimentar, feio, né? Porque, coitados, eles não sei se tomavam banho, não sei se podiam cortar cabelo, não é? Não tinha roupa bonita para eles usarem, eles tinham que cortar pedaço de couro da pele do leão, não sei, e fazer roupa. Quer dizer, a situação é muito simplória mesmo para eles poderem se apresentar de uma maneira melhor, né? E você vê que até isso, como a noção da beleza vai sendo usada de mundo para mundo, né? A beleza está na simplicidade. Porque quanto mais simples, mais belo. Né? O que a gente atinge num processo evolutivo é muito difícil ser simples. Parece fácil, mas não é. Buscar a simplicidade é muito complicado. Porque se despojar de todas essas questões emocionais e viver de uma forma simples é muito complicado. Dá muito trabalho. E essa beleza que eles falam nos mundos superiores, né? É uma beleza interna, né, gente? Sim, é uma beleza interna. Você já passou, você já conseguiu libertar-se de todos os vícios. Agora você só tem virtudes, né? Então isso te dá uma leveza e uma beleza mesmo que é diferente, né? Justamente a gente não pode confundir beleza com vaidade, né? Porque nesse mundo aqui não tem nada nós somos a ver, né? totalmente vaidosos, né? Então a gente não quer se vestir de pele. A gente até quer se vestir, hoje já não veste mais, mas utilizava a pele de animal para se vestir bonito e tal, né? Hoje já mudou com a conscientização da natureza e tal, né? Mas um das chagas, né, das vicissitudes do ser humano é a vaidade, que quando a gente desvencilhar dela, do egoísmo e tal, aí a gente vai remontar essa que o Eno está falando aí, da simplicidade, de ser bonito simples, olhar o simples e ser bonito. Aliás, existe um movimento muito forte nessa área, mesmo na arquitetura, né? O minimalismo, a visão minimalista das coisas, de ter o necessário. Onde menos é mais, né? Onde menos é mais, onde você tem uma casa organizada assim, o trabalho organizado dessa forma, se acabar com os pendulicários, que todo mundo, aquela monte de coisa que tem para todo lado, a maioria sem utilidade nenhuma. Quer dizer, existe um movimento nesse minimalista realmente em busca de se reorganizar externa e internamente. Eu acredito que isso seja um sintoma, inclusive, do processo de transformação, né? Que acaba acontecendo. As pessoas começam a buscar uma forma mais simples, mais consciente, mais adequada de viver. Já não cabe mais a maneira anterior, né, de viver, de encarar as questões dos recursos naturais e tudo mais. As coisas mudaram, porque as consciências estão mudando. E instintivamente a gente busca a simplicidade. O minimalismo. Pode reparar. Existem dezenas de movimentos nesse sentido. Procura para ver. Dá uma pesquisada lá em minimalismo. Nesse movimento que existe. Que as pessoas buscando uma vida mais simples. Mas a pegada para o
muito ainda é muito grande. Sem dúvida, mas existe um movimento em contrário, quer dizer... Nós temos aí uma mídia em cima, compre, tenha, né? Você tem que comprar, você tem que ter, né? Mas aí eu acho que a Ana até vai concordar comigo. Isso aí é uma necessidade de preencher vazio existencial. Eu quero ser, eu quero ter, eu quero parecer, eu quero isso. É que nem comer, né? Você está tampando um buraco existencial, né? Aí esbarra no egocentrismo social. São sempre carências, né? Que de alguma forma a pessoa tem que preencher, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não estão observando, não sei. Eu estou observando muito num contexto do êxodo rural. De vez do pessoal tá querendo vir para a cidade, eu estou observando muito o pessoal querendo ir mais para a terra, para o interiorzinho, arranjar. Eu tô observando isso em rodas de amigo, o cara querendo sair do centro da cidade mesmo, achar um pedacinho de terra aí, porque hoje a gente tem a facilidade dessa interação mesmo no êxodo rural, no campo, entendeu? Você não fica mais isolado, né? Isso, eu estou observando isso aí. O Eno é um exemplo. Não que o Eno mora no meio do nada, mas ele saiu do centro, entendeu? E foi para um lugar mais sossegado. Eu e a torcida do Flamengo toda aqui da região, porque esse bairro inteiro, aqui em Brodowski, tem 80% de gente que vem de Ribeirão. Então, e eu estou observando bastante isso. Eu estou observando Jurucê, que é uma cidadezinha aqui do lado, o pessoal indo para Jurucê, entendeu? Eu acho que é mais um movimento na busca da simplicidade. Sabe, a gente vive numa cidade grande, você não entende nem as 4 estações do ano. Você não tem estação do ano. A luz está acesa, o ar está ligado, não tem estação. Vai viver num lugar mais simples, quando você vai começar a perceber primavera, verão, outono, inverno. Embora isso não seja muito marcado aqui nessa região que a gente vive, mas você começa a perceber que em determinada época do ano o sol nasce ali, em outra época ele nasce acolá, a lua começa... Ele tem uma trajetória diferente no outono, uma trajetória diferente no inverno. O céu de inverno é o céu mais limpo que o céu de verão. É o famoso céu de brigadeiro. Você começa a ter percepções que você não tem numa cidade grande. Fica muito difícil ver o céu. Também não é só isso, né? Por exemplo, viver num apartamento e viver numa casa, também a relação com a vida é completamente diferente. É verdade. É completamente diferente. Mas veja, são todos sintomas de que a gente tem buscado uma situação melhor e diferenciada. Já não é mais aceitável o jeito. E quem pode mudar, tem buscado mudar. Mas e as questões, Ana? O que mais? Tinha mais questões aí. Acho que dá tempo para mais uma ou duas. São 7, todas elas são super interessantes, né, gente? Mas vai fazendo, bem. Vamos ver. Vai fazer uma segunda. Faz uma segunda reunião, né? A segunda que eu fiz foi a seguinte, gente. É necessário esperar uma certa porcentagem da população da Terra atingir um certo nível de desenvolvimento moral para ocorrer a mudança para o mundo de regeneração? Ou total, 100%. Ou uma pessoa só pode estar pronta e na próxima encarnação não encarna mais na Terra e já vai para o mundo de regeneração. Vocês entenderam o que eu perguntei? O que vocês acham? Aí remonta a evolução individual, né? O individualismo. Né? Então, mas para que o mundo passe a ser um mundo de regeneração, quando você classifica um mundo como um mundo de regeneração, ele ganha algumas características que o de provas e expiações não tinha. Inclusive falando de características vibracionais. Passa a vibrar numa frequência completamente diferente, o que vai, por exemplo, permitir que espíritos mais evoluídos venham encarnar aqui. É uma característica.
né? Porque eles conseguem vibrar na mesma frequência do planeta e vir para aqui. Então, a pergunta diz, ó, é possível, é necessário esperar 100%? Ou isso vai acontecer gradativamente? Aquele ponto de não retorno, né? Isso é assim, na estatística é assim, né? Porcentagem maior e porcentagem menor. Na química é assim, se você está fazendo uma solução e você, a partir do momento, você está misturando ácido na água, vamos falar assim, a hora que você chega num certo momento dessa mistura, você vai ter mais ácido que água ali. Então, assim, é a lei geral, né? Na estatística também. Ganha aquele que tem percentual maior. E então, né, a partir de um certo momento que você tiver, não sei, chutando, né? Mais do que 50%, ele vai estar mais regenerado que espiando. Né? Então, matematicamente, sim. Se a gente voltar um grau atrás, acho que fica mais fácil entender. Se você voltar ao mundo primitivo e mundo de provas e expiações, como a Ana descreveu, existiu um período de transição planetária que nós saímos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Durante esse período de transição, nós tínhamos características dos dois mundos. Enquanto durou esse período de transição. Chegou uma hora que acabou. Não tinha mais características de mundo primitivo, só de provas e expiações. Porque aí ficou 100%. Mas houve um período de transição. O que me parece é que nós estamos vivendo o mesmo processo agora. Saindo de um mundo de provas e expiações e indo para a regeneração. E durante esse período de transição, onde as transformações vão estar ocorrendo, nós vamos ter características dos dois mundos ainda. Até que por um processo constante vai chegar um momento em que só vai sobrar regeneração. Por isso a orientação de tomar cuidado para não recair, tomar cuidado para não, porque o mal persiste, né? Ainda continua existindo nesse processo de transição. Mesmo na descrição de um mundo regenerado por completo, ainda existe a possibilidade do mal. Só que ele não é mais predominante. Houve uma inversão, né? O bem é predominante, o mal é a exceção. E eu vejo assim, né? Essa questão. Então, qual é o tratamento indicado, né? O tratamento indicado é a ação no bem. A ação no bem. É você partir para a ação. Escolhe um caldeirão de sopa para mexer e vai mexer. É ação no bem. Você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar. Você tem que perseverar, você tem que ser disciplinado, você tem que ser bem intencionado. Você precisa ser determinado. Agora, quanto à segunda questão, a segunda parte da pergunta, mas é possível que isso ocorra individualmente? Nós podemos, de fato, conquistar o direito de, numa próxima encarnação, ou daqui a algumas reencarnações, encarnar no mundo de regeneração, mesmo que esse mundo não seja a Terra? Eu acho que existe, sim. É a mesma coisa do exemplo do Oswaldo. Na estatística não tem ponto fora da curva. É só existir um ponto fora da curva lá e tá com uma vibração para outro mundo e partiu. Porque essa transformação é individual, né, gente? Depende de cada um. Então, você pode até nem reencarnar no mundo de regeneração no próprio planeta Terra, mas você pode ir para um outro porque você já está pronta para ir para um outro, para um mundo de regeneração, né? Chegando aqui, que também está saindo de um mundo de provas e expiações e lá não consegue, já reúne condições de nesse mundo, de reencarnar no mundo de regeneração, só que o planeta dele ainda não foi, ele sai de lá e vem reencarnar aqui, porque esse aqui está vibrando numa frequência que permita já. Então isso é uma coisa muito constante. Mas de forma geral, o mundo também vai mudar.
O planeta está transitando. Porque, como matematicamente falando, passou dos 50%, já desce com 51%, já não é. Já mudou de fase, está mudando. E a terceira questão tem um pouco a ver com a segunda, né? Então ela fala assim, ó, essa transição ocorre em qual ritmo? No início do período, então vamos imaginar, lá no início do período do mundo de prova e expiação, ela é mais lenta, e no final, quando ela já está na transição, ela é mais rápida, porque as pessoas estão mais moralmente evoluídas? O que vocês acham? Começou o mundo de prova e expiação, nós estamos lá no comecinho. Então, nós não temos ainda o conhecimento, tudo que nós temos que ter para já estar num ritmo mais acelerado, até de conhecimento, né, gente? Nós não temos o conhecimento todo. À medida que a gente vai passando e vamos reencarnando nesse mundo de prova e expiação, a gente vai aprendendo e vai melhorando e vai... Aí o planeta entrou em transição. Então, nesse período da transição, o ritmo é mais rápido, nós, vamos dizer assim, nós nos transformamos mais rapidamente? Eu acredito que sim, porque já venceu uma inércia, né? Então, agora é acelerar. Né? Nós já estamos melhores, né, Oswaldo? Eu acho que a definição é perfeita, vencemos a inércia. É. O movimento inercial foi vencido. A partir daí, você pode andar muito mais rápido. Né? Porque a gente vai reunir condições para progredir mais rapidamente. Conhecimento, né? Todo o conhecimento desenvolvido, tecnologia. Haja visto a evolução tecnológica. A evolução tecnológica que levava antes milênios, depois um século, depois 20 anos, 10 anos, 5 anos. Hoje ocorre de ano para ano. Ué, o choque de gerações hoje é absurdo, né? Sim. Esse ponto aí, foi tocado, da inércia que o Oswaldo colocou, lembrei agora aquelas lições primeiras do colégio, da física, em que se dizia que o movimento inercial, uma vez você está a uma velocidade zero, você inicia, saiu da velocidade zero, se não tiver nenhum obstáculo, no nosso caso, vício, essas coisas aqui, o mundo vai, a velocidade continua, né? Se não tiver obstáculo na frente, coisas que possa emperrar, vai em frente, né? Tomando esse paralelo, a nossa evolução moral caminha por aí, né? A gente começar a ter assim, um altruísmo fraternal, né? Enfim, nós estamos ajudando o planeta, ajudando os nossos irmãos, enfim, estamos evoluindo. Agora, essa evolução, ela é lenta, né? Não existe assim, um ponto limite. Ela vai, né? Como você colocou, ela vai fluindo ao longo dos tempos. Nós somos tidos como co-criadores do planeta, né? Então, a nossa participação, nossa evolução junto com o planeta é paralelo, né? Ela é uma evolução individual que torna-se coletiva e vai concomitante com o planeta. Né? Agora, se nós temos atrás, nós punhamos um ser humano negro num tronco e a gente batia nesse ser humano, hoje é inconcebível essa ideia, é repugnante essa ideia, uma grande evolução, né? Uma grande evolução. Hoje ninguém aceita um negócio desse. 200 anos atrás era aceitável. Mais do que aceitável, era de direito. Era de direito. É direito. Então, quer dizer, eu acho que lentamente se nós compararmos 200 anos com a infinitude aí desse planeta, né, a gente não é nada, né? Mas que é um passo, né? Um
fácil. Muito bem. Ô, Ana, temos tempos para mais uma questão, se você quiser colocar. Mais uma? Então, essa também é interessante. Olha, o tempo de duração de cada período evolutivo, então primitivo, prova, expiação, etc., etc., o tempo de duração de cada período evolutivo é mais ou menos o mesmo? Então, o tempo do mundo primitivo é igual ao tempo de cada um deles? Eu acho que sim. Mais ou menos, né? Porque eu acho que isso aí está nas leis, né? Está nas leis da criação, que uma coisa para virar outra demora X. Não é o absoluto. Tem que demorar, por exemplo, um milênio. Pode demorar 1 milênio, ponto 3, ou então 0,7 do milênio, né? Mas tudo gira em torno de 1 milênio. Então, eu acho que na lei por exemplo, o universo, do jeito que ele está se comportando, ele vai chegar num colapso. Tem um tempo para chegar nesse colapso. E dificilmente você vai derrogar esse tempo, né? Então, eu acho que faz parte da criação, né? Agora, é claro que não é absoluto. Por exemplo, como é que vai fazer para mudar de expiação para regeneração? Tem um tempo base, mas a gente pode ou atrasar ou adiantar um pouco esse tempo. É o que eu falei. Tanto pode ser 0,7 quanto 1,3. Mas gira em torno do 1, né? Talvez a gente possa aplicar na resposta dessa pergunta a mesma teoria da inércia. Também, né? De uma forma, se a gente falou de inércia dentro de um período, dentro somente de provas e expiações ou de regeneração, talvez a gente possa falar de inércia, de sair do movimento inercial lá do primitivo até mundos felizes, e à medida em que a gente vai percorrendo esse caminho, o movimento inercial vai ficando cada vez mais simples de vencer e a gente então acelere o processo. Então talvez seja mais talvez seja mais rápido sair de um mundo de regeneração para um mundo feliz do que foi sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Porque lá no mundo de regeneração nós já temos o conhecimento necessário, a evolução necessária para tornar esse processo mais rápido. Que vai sofrer menos com as forças inerciais, porque nós já estamos a caminho, já estamos na jornada, já estamos em movimento. Talvez. Hoje as coisas são muito mais rápidas. Tudo evolui mais rápido. Não dá para dizer. Sabe, sei lá, eu tô lá no mundo de regeneração daqui a 200 anos, com toda a tecnologia que se galgou até lá, com toda a evolução moral, não é possível que as coisas vão demorar tanto para acontecer do que demora para acontecer aqui hoje. Pensa. A conscientização com relação aos direitos do outro, o respeito, isso tudo incorporado, a tendência é que isso voe. Porque, como disse o Jaime, não tem obstáculo no meio do caminho, né? A coisa vai fluir. Os movimentos sociais hoje dão um bom sinal, né? Na aulinha passada, não foi quem trouxe o tema de deficiente físico, acho que foi a Lúcia, né, que falou, deficiente físico, quer dizer, tem uns que não têm consciência, tem outros que têm, não pode parar na vaga, outros, o direito do negro é igual ao direito do branco, né, são muitos movimentos sociais de inserção, né, que são sinais estimulantes para você melhorar intimamente também. Né? Então, está havendo uma velocidade. Então. Talvez essa velocidade vá aumentando à medida em que a gente vai galgando novas posições. Não admite. É difícil saber, né? Se a gente pensar que as dificuldades para a gente ultrapassar cada mundo é mais ou menos constante, o mesmo, por exemplo, eu estou no primitivo, é difícil. Para eu passar por de provas e expiações,
as dificuldades que eu tive no primitivo, provavelmente eu vou ter no de provas e expiações também. Aí eu vou ter também no de regeneração, porque cada um tem as suas características sempre do aprimoramento moral, né? Acho que vai cada vez mais, porque o material a gente vai até perdendo esse corpo físico, né? As dificuldades talvez sim, mas as ferramentas são melhores, né? As ferramentas são melhores. Hoje você tem ferramentas melhores que você tinha no mundo primitivo. O que impulsiona o homem é o uso das ferramentas, tanto fisicamente falando, quanto espiritualmente falando. Então, será que a gente poderia dizer que no mundo primitivo o tempo é maior, depois no segundo de provas é um pouco menor, depois é um pouco menor, depois um pouco menor, depois... O quanto menor, proporcionalmente, só Deus sabe, né? Mas eu acho que nós não temos condições de falar a gente pensar, é uma linha de pensamento. Eu acho que nós não temos condições de falar isso. É difícil saber, é uma análise... a gente uma conjectura. É uma conjectura, né? Estamos conjecturando. Talvez baseado na evolução, enfim. Eu acredito que a tendência é sempre de melhora, né? É a lei do progresso, estamos progredindo. É a lei do trabalho, estamos trabalhando. Então existe realmente... Quando você vence a inércia na sua reforma íntima, por exemplo, fica cada vez mais fácil. Quando você adquire aquele, né, que você... deixa de fazer aquilo que você sabe que não deve, a primeira vez é mais difícil, mas apesar daí fica cada vez mais fácil. Para quem está deixando de fumar, cada dia sem cigarro é mais fácil que o dia anterior. Porque vai saindo daquele movimento inercial inicial. Então é só uma conjectura, sabe Deus quanto tempo vai durar, quando começou, quando acaba. O importante é a gente estar consciente que a gente vive nesse processo. E que essa evolução ela é pessoal, mas ela é social também. A média, né, calculada de toda a população planetária, que não é só de encarnados, 7 bilhões, vamos falar de 7 vezes 4, 7 vezes 5, 35 bilhões de espíritos e de almas aí vivendo em torno desse planeta. Essa população toda, né, precisa andar para caracterizar o planeta como um mundo de regeneração. Agora estamos vivendo um período de transição? É muito provável. Muito provável. Nesse período de transição as coisas se aceleram? Também é provável, porque a providência divina toma atitudes para que a lei do progresso se cumpra. Então a gente percebe uma aceleração também. Enfim, mas ainda assim a gente está conjecturando, né? Tá tentando equacionar o que a gente de fato deveria sentir e praticar. Está deduzindo, né? Conforme Kardec fez na codificação. Mas eu pensava assim, eu sei que já está acabando, mas só para terminar o raciocínio, quando falamos de evolução individual, eu pensava muito em egoísmo, né? Poxa, eu estou só evoluindo, mas eu lembrei como o Oswaldo faz as orações dele. Eu utilizo minha evolução individual para servir de luz para o próximo que veja e siga essa luz, né? Através do exemplo. E a pessoa observe o exemplo de quem está sendo melhor e tente fazer igual, né? Só para fechar. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar por hoje, mas longe de encerrar o assunto, né? Vamos continuar olhando, continuar estudando, continuar percebendo, porque é um assunto que não vai se esgotar nunca. Mas por hoje foi bom. Acho que é isso. Diga. Enio, oi, boa noite. Desculpa, olha, achei assim maravilhosa a explicação. Parabéns para a Ana, foi muito bom. O Oswaldo do NEM que falou. E cada vez que se fala nesse tema, né, da transição planetária e da nossa evolução individual, né, a gente sempre acrescenta alguma coisa, né, no que a gente imagina e no que a gente vê. E cada vez eu vejo o quanto é perfeito tudo isso, né?
porque Deus, assim, é perfeito para fazer, né, para deixar tudo acontecer dessa maneira, né? Evolução individual, né, de cada um de nós, estamos aqui, mas realmente acho que é bem por aí. O planeta está passando para um mundo de regeneração, né? Só que nem todos, né, nós que estamos aqui e outras pessoas, e até em uma próxima encarnação, a gente ainda pode reencarnar nessa transição, a gente não vai estar sendo digno, merecedor de ficar no planeta Terra, que vai tornar-se um mundo de regeneração, né? Então, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, né? Esse quebra-cabeça de fazer tudo isso é um trabalho maravilhoso da espiritualidade para ajudar, né, o Criador a tudo isso, né? Então, gente, parabéns pela explicação de vocês, viu? Foi tudo muito bonito. Obrigado. É para que se cumpra. Que assim seja, fato, né? Para todos nós. Que assim seja, para que todos possamos estar aqui, sim, gozando de um mundo de regeneração no futuro, quem sabe, né? Mas, eu já viu. Mas tá bom, gente. Ó, muito obrigado. Nossa turma se encontra no mundo de regeneração. Tomara. Boa noite, gente. Olha, eu preciso encerrar, a gente não precisa necessariamente sair da sala, mas eu preciso encerrar a gravação aqui para a gente poder finalizar aqui dentro da 1h e pouquinho, tá? Então eu quero agradecer a todos, muito obrigado pela participação, obrigado pela Ana, pela pesquisa, pelo trabalho, a todos pela contribuição. A gente se vê daqui a 15 dias na nossa próxima reunião, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.